Estamos estudando então João capítulo 17, pensando numa lista de resoluções das melhores decisões que a gente pode tomar para um ano. Estamos em fevereiro já? Tudo bem, mas a gente ainda está refletindo sobre essas coisas. O ano acabou de começar, janeiro é um período mais atribulado, a gente tem férias, às vezes tem passeio, tudo, festas, né? Depois das festas, mas a gente ainda tem que refletir, dá tempo de refletir e colocar as coisas no lugar certo. A gente está estudando João 17 porque essa é a última oração de Jesus, é uma oração das últimas orações aqui, é um tempo que ele realmente já começa um período de aflição ali perto da sua morte, é a hora que ele está ali se derramando na presença de Deus, apresentando tudo que está no coração dele. E pensa bem, se é a última oração, se ele sabe para onde ele está indo e o que vai acontecer, ele não vai perder tempo orando por coisas que não são importantes, concorda comigo? Faz todo sentido. E aí então Jesus, o próprio Deus aqui, naquela conversa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, apresenta para Deus tudo aquilo que está no coração dele como o mais importante. É claro que Deus já sabe, eles são a mesma pessoa, né? A Trindade é o próprio Deus, mas ali o homem Deus, e aí isso é um ponto importante, né? Jesus Cristo também é 100% homem, ali ele se apresenta na dependência do Pai, mostrando para a gente, inclusive, como a gente deve fazer. Então, se Jesus está na última oração, a mais importante, apresentando aquilo que é de mais importante para Deus, isso tem que ser o mais importante para mim e para você. Não faz nenhum sentido. É o nosso Salvador que está dizendo que é mais importante, então para a gente também tem que ser mais importante. Então, se eu vou fazer uma lista de coisas que eu quero fazer num ano, e a gente sempre faz isso, eu tenho que considerar as prioridades de Jesus. Não faz nenhum sentido eu não considerar. E eu não estou falando para você pegar a sua lista de coisas que você quer fazer e jogar fora. Eu já disse aqui várias vezes, todo domingo eu falo isso. Não pega a sua listinha, eu quero trocar de carro, eu quero um emprego novo, eu quero... Não é para você fazer isso, eu não estou aqui para fazer isso. O que a gente está buscando na palavra de Deus é entender como a gente prioriza e o que a gente prioriza. E não tem nenhum problema eu trocar de carro, desde que a motivação, o propósito seja correto. Se Deus tem te abençoado, você tem a possibilidade de fazer isso, vai trazer conforto para sua família, você vai poder trabalhar melhor, não tem problema. Desde que a motivação seja correta, desde que as minhas prioridades sejam as corretas. E essa não pode ser a primeira, que prioridade só tem uma, né? Prioridade, primeira. Essa não pode ser a prioridade. Tem coisas mais importantes do que isso para estarem no começo da nossa lista. Então, quando a gente começou a estudar em João 17, a gente viu que Jesus colocou aqui conhecer a Deus, já nos primeiros 5 versículos do capítulo 17, ele já começou ali como conhecer a Deus como aquilo que resume toda a nossa caminhada de fé. Jesus coloca aqui vida eterna, e vida eterna é salvação, é ter a vida redimida, é ser lavado pelo sangue de Cristo, ter a vida nova. Ele fala que a vida eterna se resume numa das formas, ou numa das vezes que Jesus resume, ele coloca assim, ela se define por conhecer a Deus e o Filho a quem ele enviou. Então tem que ser prioridade para mim a vida eterna, para minha caminhada com Deus, ter mais intimidade com Deus, conhecer a Deus. Isso tem que ser importante para mim. Agora, Deus não é qualquer um, Deus é Deus Pai Santo, perfeito, e ele não é de qualquer jeito que a gente pode chegar na presença dele, apesar de ele te aceitar do jeito que ele está. Ele não quer que você esteja dessa forma, ele quer te transformar para o ideal que ele tem para você. E aí então ele espera a santidade de nós. Santidade é viver de forma exclusiva para ele. Como que a gente faz isso? Você sabe fazer isso de cabeça assim, sem ninguém te ensinar? Não. Então Deus nos deu um manual de instruções, a palavra de Deus. Então, dentro da nossa lista de prioridades, a palavra tem que estar ali. Viver a palavra, viver da palavra, buscar viver através da palavra. A palavra também nos mostra que existe um Deus santo e que a partir desse Deus santo eu também devo buscar santidade para me relacionar com ele. A palavra é o que me santifica. Jesus fala para o Pai nessa oração: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então eu preciso buscar num esforço diário santidade através da palavra
palavra para poder conhecer mais a Deus. E santidade não porque eu quero receber alguma coisa, que esse normalmente é o ponto. A gente faz muito essa conta. Eu quero receber bênção de Deus, então eu vou fazer tudo certinho. Aí eu recebo a bênção, dou uma relaxada. Aí agora já dá para aproveitar um pouco a vida. Não é isso que Deus espera de você. A vida eterna consiste em viver com Ele e para Ele. E se você já foi abençoado com tudo que você precisava em Cristo Jesus, Efésios 1 diz isso, né? Nós já fomos abençoados com todo o tipo de bênçãos em Cristo Jesus. Se isso já aconteceu, então eu não preciso fazer nada para ser abençoado, porque eu já recebi o que eu precisava receber. Eu faço o que eu faço para Deus em gratidão, porque eu fui abençoado. E aí então eu vivo diariamente uma vida buscando santidade, para glorificar a Deus, para adorar a Deus em gratidão, porque Ele já fez tudo por mim. E tudo que Ele fez por mim é o principal. Jesus morreu na cruz por mim quando eu era inimigo de Deus, pecador. E Deus me ama dessa forma. Isso já é suficiente. Se eu perder o emprego, eu vou continuar vivendo em santidade. Por quê? Porque não é o emprego que me faz viver em gratidão. Eu sou grato porque Deus me ama. E mostrou isso na morte de Cristo na cruz. Ok, então a gente entendeu esse processo. E aí agora então, que eu estou buscando essa vida que agrada a Deus, eu percebo, você já deve ter feito isso, você já deve ter tentado isso, que eu não consigo fazer isso muito bem sozinho. Preciso de ajuda. A primeira ajuda que a gente vai pedir é para o próprio Deus, e Jesus ensina a gente a orar. Aliás, a oração de João 17 é a prática de Mateus 6, quando Jesus ensina a orar no Pai Nosso. E aí então a gente está vendo ali um paralelo. Lá ele ensina que ele pratica dependência. Jesus chamando o próprio Deus Filho, chamando o Deus Pai de Pai, dependência. Sabe que é Jesus que inaugura chamar Deus de Pai na Bíblia? Ninguém chama Deus de Pai, até Jesus. É Jesus que fala Pai Nosso. É Jesus que ensina Pai. Como ele é o irmão mais velho de uma família de muitos irmãos e nós estamos nessa família, a gente também pode chamar Deus de Pai. Aqueles que o receberam, Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. João 1,12. Filho de Deus chama o Pai de Pai. Uma vida de dependência, de proximidade, reconhecendo quem Deus é e que nos dá identidade, e através da identidade, força para caminhar, porque eu sou filho de Deus e eu posso confiar nele. Ok, então a gente precisa de ajuda. A primeira é a de Deus. E a segunda, como é que faz para eu andar sozinho? Mesmo tendo a ajuda de Deus, e realmente é mais do que a gente precisa, porque Deus é poderoso, pode fazer o que Ele quiser e Ele pode nos capacitar sim. Quais foram as ferramentas? Qual que é o segundo lado dessa moeda de não andar sozinho? E é isso que a gente vai ver hoje aqui, entendendo na oração de Jesus, de João 17, outro aspecto que ele dá uma ênfase muito importante aqui, que é a vida em comunidade. Então o meu desafio para você agora, o próximo item dessa sua lista de prioridades, em relação à sua vida com Deus, à sua vida espiritual, para depois organizar as outras prioridades, é viver mais comunidade. E eu não estou falando vir mais no culto, apesar de eu também estar falando disso, mas eu estou falando de vida de comunidade mesmo, que é uma coisa totalmente diferente do que só vir ao culto. E a gente vai refletir um pouco sobre isso hoje. A gente vive hoje na era da autonomia, na era do individualismo. Nunca foi tanto assim e provavelmente vai piorar. Essa semana a gente teve a oportunidade de falar algumas vezes sobre relacionamento, eu pelo menos, né? Eu tive a oportunidade de falar isso no Celebrando, e a gente estava falando sobre solidão, que tem tudo a ver com relacionamento. Depois o Fernando tá viajando, né? Tá num passeio com a família, e eu fui dar o estudo no PG dele, e ele tá adiantado em relação ao meu PG, e o estudo lá era sobre relacionamentos. Aí deu tudo certo, eu falei sobre relacionamento de novo, e aí eu falei para todo mundo, tanto no CR quanto no PG, domingo eu vou falar disso de novo. Então Deus está querendo ensinar alguma coisa para nós. Então, e eu não programei nada, foi Deus que fez isso, então vamos confiar nele. Eu planejei ano passado, mas as datas acabou encavalando tudo aqui, foi Deus que fez essa parte. Mas a gente vive na era da autonomia. Eu falei muito disso essa semana. A gente está num mundo
de mais de 7 bilhões de pessoas, mas a gente consegue viver sozinho, individualista. É como se a gente estivesse num deserto, mas no meio da 25 de março. A gente vive assim. A gente está sozinho, mas esbarrando em pessoas. É esse tipo de sociedade que ainda valoriza o eu dessa forma. Porque isso, na verdade, é a consequência de colocar o eu no centro. E aí o eu tem que ter todo o conforto possível. O eu tem que ter tudo que ele precisa. O eu tem que... E aí quando a gente pensa só no eu, fica difícil eu me relacionar com o outro, porque o outro também está pensando só no eu. Então mesmo que eu esteja numa sala de 50 pessoas, eu estou sozinho. Porque está todo mundo pensando só em si mesmo. Não está pensando a vida comum. A gente não vive assim mais. Hoje é muito comum a gente ouvir, agora eu vou falar especificamente sobre fé. A minha fé é minha, essa é a minha verdade. Você tem a sua. Eu penso assim. A gente está num tempo que eu não preciso de comunidade, de igreja, de pessoas. Eu sou a igreja. A Bíblia fala que eu sou o templo do Espírito. Já leu o versículo errado? Se você pegar o seu texto lá para ler esse verso que está em Coríntios, Paulo fala, vocês são o templo do Espírito. Não, você é. Vocês, ele está falando com a igreja. É a igreja que é templo do Espírito. É uma leitura errada já. Então eu sou igreja porque eu estou aqui. Não, você é igreja porque você está na igreja. Você sozinho não é igreja, você só é um crente. Igreja é a comunidade de crentes. É uma palavra coletiva, é um coletivo. Não tem como uma pessoa ser igreja. Você é parte da igreja, mas não é a igreja. Você precisa das outras partes da igreja para ser igreja, porque você é incompleto. Paulo usa muito essa expressão, porque ele usa muito a comparação da igreja com o corpo. Já pensou um corpo só de orelha? Muito feio, né? Parece um filme de terror. Um corpo só de nariz. É muito papel higiênico no resfriado, né? Já pensou isso? Não dá, não funciona. Não funciona, é uma aberração. Vai faltar um monte de coisa. Vai ser só um amontoado de carne ali, de cartilagem, orelha, né? Cartilagem e pele. Vai ser só isso. Não funciona. Então a gente precisa do outro. Por isso que Paulo usa essa ilustração. Já pensou? E você que tem algum tipo de limitação física, alguma doença que não tem parte do seu corpo, ou que uma parte do seu corpo não está funcionando direito, você sabe o que eu estou falando. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Falta. Alguns falta cérebro. Não, brincadeira. Não, mas falta bastante coisa. Você sente falta. Eu tenho um amigo que... Eu já falei isso aqui já várias vezes, estou falando de novo. Mas ele nasceu com os 2 dedinhos do pé atrofiados. É uma coisa de nascença dele. É bem pequenininho o dedinho dele, assim, em relação ao resto dos dedos. Ele tem dificuldade de andar desde criança. Porque sabia que é o dedinho e o dedão que dá equilíbrio para você quando você anda? Se você não tem um dos 2, tem dificuldade de andar. Aí, poxa vida, mas é o dedinho, só serve para bater na quina da cama. Mas a gente precisa. Você percebe como esse pensamento de eu sou o suficiente é insuficiente? Não faz nenhum sentido. Aí alguns já começam a generalizar, porque o que estraga a igreja são as pessoas. Mas a igreja é realmente a reunião de pessoas, não tem como ser outra coisa. Esse formato de pensar não nasce na palavra de Deus, não é a proposta que Deus tem pra gente. Deus nunca propôs um tipo de vida cristã sozinha. Você não vê isso na Bíblia. A gente entende que Deus é o centro. A gente precisa deixar de ser o centro por causa disso. A gente precisa aprender através da palavra como deixar Deus ser o centro e como tirar a gente do centro. A gente tem uma distância de relação com Deus tremenda. E é uma distância porque a gente está corrompido. E essa distância também separa a gente das pessoas. Individualismo, pensar só em si, não é virtude. Valorizar só o eu, cuidar só de mim em detrimento das outras pessoas não é virtude. A ênfase no autoconhecimento, eu não estou dizendo que isso é ruim, eu estou falando de ênfase. A ênfase no eu no centro e tratar tudo em relação ao eu não é virtude, não é bom. Desculpa, você deve ter visto no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, um monte de coach falando isso. Mas isso não é virtude. Não é assim que Deus propõe a vida cristã. Não é assim. Não coloca autoridade em pessoas. Coloca autoridade na palavra de Deus, que já tem toda a autoridade.
O que Deus diz sobre a vida em comunidade? Uma pergunta que eu quero responder aqui é: uma vida centrada em Deus pode ser vivida em isolamento, em individualismo? Eu já vou responder aqui. Não. Mas como que a Bíblia mostra isso pra gente? O maior inimigo de comunidade, de vida, eu falei isso aqui na primeira pregação, quando eu estava falando da nossa relação com Deus, não é perseguição, não é... o maior inimigo da igreja hoje num país, num mundo livre, é claro que tem lugares que a igreja é perseguida, mas eu estou falando no geral, tá bom? O maior inimigo da igreja hoje está dentro dela. E sabe qual que é? O orgulho, que é a raiz de todo pecado. É eu no centro. Todo pecado envolve eu querer me satisfazer ao invés de adorar a Deus. Isso é coisa de orgulhoso, de altivo, de arrogante. Eu quero para mim do meu jeito. E o maior inimigo da igreja, pensando em relações, é o orgulho. O orgulho vai dizer: eu não preciso, eu não me submeto, eu não me envolvo, eu não dependo, eu não me abro, eu não conheço, eu não quero conhecer. Ele vai falar isso. Eu sou o centro. O orgulho é autônomo, é autocentrado, é autossuficiente, tem excesso de autoestima, tem excesso de certeza, é controlador porque precisa disso para dar manutenção na sua posição superior, e é soberbo. Isso impede vida de comunidade. Impede. A gente não consegue viver em comunidade. E não é porque a gente é diferente, é porque a gente é orgulhoso. É porque a gente é orgulhoso, é por causa do pecado. Do pecado de... E orgulhoso é que eu estou falando centrado no eu. Cheio de si mesmo. Cheio. Eu usei essa expressão na primeira pregação, na segunda pregação, na verdade, quando lá em Coríntios Paulo fala de orgulho, ele usa uma palavra que não era comum usar no grego, que era como se fosse um balão cheio de ar, algo que está tão inflada que vai estourar. Isso é orgulho, é assim que Paulo explica orgulho. Só que ele é cheio de nada, porque é de ar, e ele está sempre quase estourando. E você tem que ficar cuidando dele para não estourar. Isso é orgulho. E por causa disso, a gente fica tão preocupado com a gente que a gente não consegue se relacionar com as pessoas. Só que a partir de Jesus, do Evangelho, da Bíblia, a gente já tem que começar a pensar nisso diferente. O próprio Jesus, mesmo lá em Lucas 14, ele ensina pra gente que, por exemplo, se você é um conceito, é um princípio que é simples, mas diz como a gente não valorizar a gente tanto assim. Ele fala assim, ó: se alguém te chamar para uma festa, naquela época festa, jantar, assim, era um monte de mesa, assim, uma mesa grandona que ficava o anfitrião. Então quem sentava na mesa principal com o anfitrião era a pessoa importante. Quem sentava mais distante da mesa dele era menos importante. E aí Jesus fala assim: se alguém te chamar para uma festa, não pega a sua cadeirinha e vai sentar lá na frente do lado do anfitrião. Não faz isso. Fica no sua. Se você for realmente importante, alguém vai te chamar para sentar lá e tudo bem. Não se ache a pessoa mais importante. Não se ache. Deixe que as pessoas valorizem isso de uma forma ou de outra. E a gente vê na Bíblia sempre que a nossa satisfação, o nosso valor está em Deus, não está no que o outro faz. E é por isso que a gente consegue não fazer isso, ou a gente devia conseguir não colocar a gente no centro. Jesus dá essa ideia, né? E aí, na mesma hora ali, aliás, nessa semana teve uma discussão sobre esse texto, uma música que foi feita sobre esse texto, mas eu não vou entrar em detalhes aqui sobre isso. Depois, se você também estava nessa discussão, você conversa comigo. A gente conversa aí, a gente alinha aí os pontos. Mas aí, no meio dessa conversa, um rapaz lá fala assim: nossa, como vai ser legal sentar no banquete de Deus. Aí Jesus vira assim e olha pro cara e vê assim: tem uma arrogância aí, né? Aí Jesus: vou contar uma história pra vocês. Tinha um cara que foi fazer uma festa. Aí ele chamou todos os amigos dele mais importantes. Aí ele mandou o cara chamar, levar o convite. Aí o amigo falava: não, eu não posso ir, agora eu tenho que fazer tal coisa, eu não vou. Ninguém dos amigos dele importantes foram. Aí ele falou assim, virou pro servo dele, o servo: ó, ninguém quis vir, chefe. Falou: tá bom, então vai lá na rua, pega todo mundo que tá na calçada e traz. Qualquer um. Aí foi lá e trouxe. E ainda não estava cheia a casa dele. Ele falou assim: ó, sai, para você entender do contexto aqui, sai da cidade, vai lá na periferia, porque foi isso que ele fez mesmo. Vai lá na periferia, lá onde tem a galera que é pior, que a gente não gosta, e traz eles para cá também. Aí Jesus falou assim: o reino de Deus funciona dessa forma, assim. É para aqueles que não acham que são as pessoas mais importantes. Aliás, ele fala em Mateus 5 isso, que o reino de Deus é daqueles que são pobres de espírito. Pobre de espírito é uma expressão para
aquele que reconhece que ele não é a pessoa mais importante. A Bíblia esclarece ela mesma. A gente consegue entender todo esse aspecto da vida cristã só nos ensinos de Jesus aqui. E a igreja primitiva ali, a igreja que começou lá em Atos e os ensinos dos apóstolos, eles fundamentavam muito bem esse conceito. E eles viviam muito bem esse conceito de que a gente vive em comunidade, não em individualidade. Eu não estou falando que eles eram perfeitos, as cartas de Paulo são para corrigir pecados, mas eles lidavam muito bem com o senso de comunidade e como aquilo impactou eles. Agora vamos abrir alguns textos aqui que eu estou falando bastante, é legal a gente ver, né? Abre a sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos 2, versículo 42. Presta atenção nisso aqui, ó. O texto diz assim, ó: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Então, o ensino dos apóstolos era baseado naquilo que Jesus ensinou, tá? É tudo aquilo que ensinou. Lembra que lá em Mateus 28, na grande comissão, Jesus fala assim: façam discípulos e ensinem para eles tudo que eu tenho ensinado para vocês. Então, toda vez que você vê ensino dos apóstolos na Bíblia, você está falando de tudo aquilo que Jesus ensinou, tá bom? Então, ó, eles se dedicavam àquilo que Jesus ensinou. E a comunhão, ao partir do pão e as orações. Partir do pão aqui é ceia, tá? E as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos, mais uma vez comunhão aqui, e tinham tudo em comum, compartilhavam a vida. Mais uma vez falando de coletivo, não de indivíduo. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas, mais uma vez comunidade, não é individualidade, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E através disso, né, o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Um senso de coletivo muito forte. Quantas vezes não tem juntos, unidos, compartilhar, ter em comum em 5 versículos? E isso aqui é uma das definições mais clássicas de como igreja acontece e funciona na Bíblia. Mais completas. E mais uma vez, não estou falando que essa igreja é perfeita, senão ela existia até hoje. Essa aqui, a igreja de Jerusalém, não tem mais lá a igreja de Jerusalém que os apóstolos fundaram. Essa igreja local, não. Ela não é perfeita, mas ela reflete muito do senso de comunidade. Isso está muito claro. Isso aqui não está sendo criticado, está sendo destacado. É importante isso. Mais um outro texto aqui. Agora já Paulo nos ajudando a entender a importância de comunidade. Romanos 12, versículo 3. Normalmente a gente sabe o 1 e 2 de cor, né? Portanto, rogo-lhes que apresentei vossos corpos como sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus. Este é o seu culto racional, né? E transformar-vos pela renovação da vossa mente para provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu falei na revista atualizada, decorado aqui, que eu decorei quando era criança. Aí não decorei na NVI. Mas assim, a gente sabe esse par de cor. E aí ele fala assim: vocês têm que ser sacrifício vivo. Aí como é que a gente faz para ser sacrifício vivo? A partir do versículo 3. Olha o que ele fala: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, sem individualismo, sem pensar só em si. Olha o que ele está falando. Ao contrário, tenha cada um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Aí ele continua a explicar esse mesmo conceito. As coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Ele está complementando o argumento aqui. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também Cristo em nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo.
zelo, se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Primeira coisa, você não é o centro, tenha uma perspectiva equilibrada sobre você e viva a comunidade. E comunidade, inclusive, vivendo a sua fé para o outro, porque ele só fala de dons que tem a ver com o outro. Ele não fala de um dom aqui que é... Aliás, não tem nenhum dom na Bíblia que é para o indivíduo fazer sozinho, trancado no quarto dele em casa. Nada do que Deus capacita a igreja para fazer é para a pessoa fazer sozinha, sempre é para fazer em comunidade. Não tem na sua Bíblia um dom que Deus dá para alguém para que ele fique sozinho, fazendo sozinho as coisas só para ele. Tudo que Deus dá para a gente de capacidade é para servir outra pessoa. Não tem nada que seja só para você. Isso é importante a gente entender. Olha mais um trecho aqui, agora em Efésios capítulo 4, versículo 1. Efésios 4, 1. A gente usou esse texto aqui no PG, sexta-feira. Efésios 4, 1. Olha o que diz aqui, ó. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Ponto aqui primeiro, ele está falando sobre, eu estou chamando vocês para viverem de acordo com a salvação que vocês receberam. Vocês foram salvos? São redimidos pelo sangue do Cordeiro? Vocês são filhos de Deus? Tem um jeito de viver. Ele vai explicar como é que tem que viver. E você vai ver que ele está falando só de comunidade quando ele fala do jeito de viver. Olha o que ele fala aqui, ó. Sejam completamente humildes e dóceis. Humilde e dócil só para você? Não faz sentido. É para o outro, certo? Humilde e dócil. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Não tem como você ser paciente. Bom, com a gente quase não tem paciência, né? Mas paciência você exerce com outra pessoa. Suportar o outro é só com o outro, não pode ser com você. Se você precisa ser suportado, não é você que vai conseguir se suportar. Então você sempre faz isso com outra pessoa. Façam todo o esforço para conservar a unidade. Uma unidade que já existe, tá? Que é a igreja, é o corpo reunido de Deus através do sangue do Filho pelo Espírito Santo. Então, a unidade do Espírito, com E maiúsculo aqui. Como que a gente conserva isso? Através do vínculo da paz, que é promovendo paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para o qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Comunidade, não tem indivíduo aqui. Não tem individualidade ou individualismo, porque individualidade é algo natural da gente, cada um tem a sua. Estou falando de individualismo, quando eu sou o centro e eu vivo só para mim, é disso que eu estou falando aqui. Tem a identidade de uma pessoa assim, isso é preservado, mas o que eu estou falando aqui é viver como se você fosse o centro. E esse é o problema, e aqui não tem isso. João 1, versículo 5. 1 João 1, desculpa aí, Lucas, é 1 João 1, versículo 5. Aqui eu só estou estendendo através dos apóstolos aquilo que Jesus já tinha ensinado pra gente. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Olha aqui, ele está falando que recebeu de Jesus. Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora presta atenção nisso aqui. Se afirmamos que temos comunhão com ele, quer dizer que somos filhos de Deus, que nós somos salvos, redimidos, que Deus é o nosso Deus, Jesus é nosso Senhor, mas andamos nas trevas, estamos mentindo, não praticamos a verdade. Então andar nas trevas é a parte errada, certo? Só que ele vai falar o contrário disso, que é a parte certa. Quando ele vai falar a parte certa, ele fala assim, ó: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Presta atenção, andar na luz tem a ver com comunidade. Dizer, não, eu sou de Jesus, eu sou filho de Deus, eu vivo para a glória de Deus, tem a ver com comunidade. Se você fala que anda na luz, e agora eu vou pegar o que o próprio João fala aqui, mas não anda em comunidade, não tem comunhão com a outra pessoa, você está mentindo e em você não tem verdade nenhuma. Um evangelho individualista não existe. Aliás, Paulo fala que se a gente coloca ou tira qualquer coisa do evangelho, ele deixa de ser evangelho. Não é meio evangelho, é nada. Está em Gálatas lá, capítulo 1. Isso. Colocou alguma coisa, acrescentou ou tirou alguma coisa da mensagem de Cristo, deixou de ser mensagem de Cristo. Ela é completa. Uma expressão real de que eu confio em Deus, Jesus é meu Senhor, meu Salvador, é viver em comunidade.
em comunhão. Até porque é Ele que nos conecta. Não tem como a gente estar em Jesus e lavado pelo sangue de Cristo e com a nossa relação refeita com Deus, estabelecida, a gente não ter mais, o pecado não ter mais controle sobre a gente e a gente ainda não conseguir viver em comunidade, viver em amor por outra pessoa ou nem dar valor para isso. Não faz sentido. Se eu estou falando da igreja de Jesus e se eu amo Jesus, eu amo a igreja de Jesus. É essa comunidade que eu amo. Por quê? Porque é o corpo do Deus que eu amo, é o corpo de Cristo. É por isso que eu os amo. Deve ser assim, não faz nenhum sentido não ser assim. E para eu ir para o final aqui, eu vou para João 17 agora para ver como é que Jesus coloca isso pra gente. E vou terminar agora em João 17, já vendo pelo menos 3 versículos aqui pra gente concluir, porque a gente já viu que tudo já é baseado, o que eu tô falando já é baseado no ensino de Cristo, mas como a gente está estudando João 17, a gente precisa vir para cá. João 17, versículo 11. Olha o que Jesus diz aqui: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Eu já expliquei esse texto aqui. O Pai Santo nos proteger no nome dele, essa expressão significa Deus nos sustentar para que a gente continue firme naquilo que a gente crê, na nossa fé, na nossa vida de fé, na nossa vida eterna, nessa nova vida. Então, quando Jesus fala, Pai, protege eles, mantenha eles firmes, vivendo essa vida eterna. Olha o para. O para é por que ele está pedindo isso. E olha o que ele diz. Eles precisam viver a vida eterna para que sejam um. Esse é o esforço. Jesus está falando aqui, ele não está pedindo para Deus afinidade, que eles encontrem pessoas que gostem das mesmas coisas que eles. Ele não está falando, que cada um encontre uma igreja no seu estilo, que agrade o seu estilo, que cada um encontre amigos que gostem dos mesmos filmes e das mesmas séries e das mesmas músicas e torçam para o mesmo time. Não está falando disso. Se você quer alguém que torce para o mesmo time, você vai para uma torcida organizada. Se você quiser alguma pessoa que gosta do mesmo filme que você, vai no cinema. Toda vez que você entra na sala de cinema, tem alguém que gosta do mesmo filme que você lá. Não é isso que Jesus está falando aqui. Ele fala, Pai, protege eles, capacita eles para viver a vida que o Senhor deu para eles, porque é dessa forma que eles vão ser um. Não é com eles no centro, mas é com o Senhor no centro, porque a vida eterna é que te conheçam e conheça o Filho a quem enviaste. Está no versículo 3 desse texto aqui. Vida eterna é vida com Deus e é vivendo essa vida que a gente é um. E a gente é um quando a gente vive essa vida, porque ela se expressa em comunidade, não em individualismo. Os mandamentos que a gente recebe de Jesus, a orientação que a gente recebe de Jesus para viver a vida eterna, pode ler os evangelhos, sempre tem a ver com outra pessoa. Eu sempre falo, faz 8 anos que eu sou pastor dessa igreja e eu falo isso há 8 anos. Não tem como viver o evangelho numa ilha deserta. Você pode levar um violão e uma bíblia, se você sabe tocar violão. Você fica lá cantando o dia inteiro e lendo a bíblia, mas você não está vivendo o evangelho. Porque o evangelho é sobre viver com outras pessoas, abençoar outras pessoas, porque você foi abençoado, reconciliado com Deus. E em Jesus tudo é reconciliado, então eu posso viver a comunidade que Deus espera que eu viva. Até porque Deus nos criou para viver em comunidade. Ele olhou para Adão e falou, não é bom que esse homem esteja só. Não é só por causa de esposa que ele fez isso. É porque ele criou o homem para viver junto com outras pessoas, outros iguais. A gente tem que entender a questão de propósito. A unidade aqui é baseada na identidade. Se a gente é de Deus, a gente é unido pelo mesmo propósito. A glória de Cristo, a glória de Deus, o sangue de Cristo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são um porque eles têm o mesmo gosto, mas porque a identidade deles, eles são o próprio Deus. A essência deles é igual. Se nós somos transformados de dentro para fora, nós não somos mais a mesma pessoa, somos nova criatura. Essa nova criatura também foi transformada a uma identidade, a uma essência que só faz sentido se relacionando com outras pessoas. Isso está muito claro na Bíblia. Igreja não é um clube ou uma associação voluntária, é uma realidade espiritual. Deus, em Jesus, formou um povo. Não é escolher fazer parte da
igreja. Se você é salvo, você é parte da igreja. É uma realidade espiritual e a gente precisa viver a partir dessa realidade. Aquilo que é espiritual precisa fazer sentido no mundo real. Não é só um conceito, é realidade. A gente não está aqui crendo numa filosofia que precisa ser testada. A gente crê no Deus Filho que se encarnou, morreu na cruz, derramou sangue de verdade por mim e por você, ressuscitou de verdade e vai voltar de verdade em carne e osso. Não é um conceito, não é filosofia. Então aquilo que a gente crê deve refletir na nossa vida de verdade, na realidade, nas nossas relações. Viver em comunidade deve ser prioridade para a gente, porque isso faz parte da nossa identidade como filhos de Deus numa família, com Deus Pai e outros irmãos. Eu sei que é difícil viver com irmão. Eu tenho duas. Eu tenho três, né? Que tem o meu irmão que é mais novinho ainda. É difícil. Essa ilustração de irmão pra gente pega pesado, né? Podia usar outra palavra, né, Deus? Mas os irmãos, quem tem irmão sabe dos desafios de ter irmão. A gente se ama, mas também se odeia ao mesmo tempo. Tem hora que dá vontade de... É difícil conviver, até porque a gente às vezes é muito parecido também, né? Aí dá um trabalhão isso aí. Mesmo pai, mesma mãe, né? Aí às vezes, né? Dependendo do contexto, eu sei que tem contextos são diferentes, mas normalmente tem muita afinidade, tem pouca diferença. E as diferenças ficam muito maiores porque estão poucas, né? Então, acontece isso mesmo. Mas a questão é identidade. Nós somos irmãos, porque nós somos filhos. E é a partir disso, então. Em Gálatas 3, 26, não precisa abrir aí. Paulo fala assim, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Pois em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem ou mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Isso é identidade. O Dietrich Bonhoeffer, muitos conhecem ele como Bonhoeffer, mas é Bonhoeffer que fala, é alemão. Ele fala assim, comunhão cristã significa a comunhão por meio de Jesus Cristo. E em Jesus Cristo não existe comunhão cristã que seja mais do que isso ou que seja menos do que isso. Seja na forma de um único breve encontro, seja na forma de uma comunhão diária ao longo de anos, a comunhão cristã não é outra coisa senão isso. Pertencemos uns aos outros unicamente por meio de Cristo e em Cristo. É só isso. Tem a ver com identidade. Mas Jesus aqui, eu vou correr para eu conseguir terminar menos atrasado possível, mas Jesus aqui ainda em João 17, ele aprofunda um pouco mais isso aí, é o último texto que a gente vai ver aqui. João 17, 22, Jesus diz assim, dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. A unidade é fruto da vida eterna e ela deve estar presente. A glória não é um brilho espiritual, não é um poder diferente aqui. A glória é a salvação. Lá nos primeiros versículos, Jesus fala, Pai, me glorifica porque eu te glorifiquei. Ele explica como é que ele glorificou. Eu te glorifiquei cumprindo a obra que você me deu, levando a vida eterna para aqueles que são seus. Então, glória aqui é salvação. Então, ele fala assim, eu dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. A unidade, a comunidade é fruto direto da salvação, de estarmos em Jesus. É a obra de Cristo nos fazer um. Unidade não é esforço moral, é uma consequência espiritual, é uma realidade. Paulo fala em Efésios, vocês não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ele não fala vocês têm que se esforçar para fazer isso, ou que vocês serão. Ele fala vocês não, agora vocês são. Ele não fala de um futuro que vai acontecer ainda, mas fala que agora vocês já são membros da família de Deus, porque estamos em Cristo Jesus. Continuando aquela afirmação do Bonhoeffer lá, ele fala assim, a última frase, pertencemos uns aos outros unicamente por meio de Cristo e em Cristo. Aí ele continua, o que significa isso? Significa três coisas. Em primeiro lugar, que um cristão necessita do outro por causa de Jesus Cristo. Que a gente só é o que é porque a gente está em Jesus e porque o outro completa a gente. Isso é o contexto do que ele está explicando no livro, tá? O livro chama Vida em Comunhão, se você quiser procurar depois. E aí, depois ele fala, segundo, significa que um cristão alcança outro cristão apenas por meio de Jesus Cristo. A gente só consegue se relacionar através de Jesus Cristo, porque o pecado não deixa a gente se relacionar.
relacionar. O pecado quebrou as nossas relações. Terceiro, significa que fomos eleitos em Jesus Cristo desde a eternidade, que fomos aceitos por Ele neste tempo e que permaneceremos unidos por toda a eternidade. O que ele quer dizer aqui? Significa que essa é uma realidade que ela não acontece só porque você faz ou não, mas porque Jesus fez isso antes da criação do mundo, faz hoje nos ajudando a se relacionar, restaurando nossa relação e vai manter isso eternamente. Essa comunidade que eu estou nos exortando aqui para que a gente continue vivendo em comunidade é algo que Jesus fez antes de criar a terra, porque Ele nos escolheu lá para sermos irmãos, e vai manter isso até eternamente, não tem fim, não tem passado, presente e futuro, não é hoje sim, amanhã não, não é ontem não e hoje sim, não é amanhã sim e hoje não, é sim, todo sempre. A gente não tem como escapar disso, essa é a realidade, e ela é necessária também, porque tem mais uma coisa, e é com isso que eu vou terminar agora, que Jesus quer fazer através dessa unidade, que é mostrar a glória de Deus. As pessoas, viu no texto de Atos 2 que eu li? Aquela igreja tinha a simpatia do povo à sua volta, por causa daquela comunhão. E a cada dia Deus ia acrescentando mais e mais pessoas, por causa daquele ambiente. O evangelho era pregado naquele ambiente, e ele fazia sentido naquele ambiente. O evangelho estava totalmente conectado com aquela realidade. Se eles pregassem como a gente faz muitas vezes, e eles também fizeram naquela época, também tem, as cartas são para isso, Deus é amor, e não viver sem amor, ninguém ia se simpatizar com aquela mensagem. Quando eles diziam, Jesus morreu por vocês, porque Ele os ama, para nos fazer irmãos numa única família, eles estavam buscando viver essa família, é isso que fazia sentido, era coerência com o discurso. A gente canta aqui, a gente ama, isso é graça, o Senhor trouxe vida aos sepulcros. O quanto isso muda a nossa segunda-feira na hora de a gente se relacionar com uma pessoa que a gente tem que suportar, que é até difícil se relacionar com ela. O quanto essa nova vida muda a minha relação com aquela pessoa que me incomoda, que o estilo dela eu não gosto, que o que ela fala eu não gosto, que não vota no mesmo político que eu. Como é que eu me relaciono com essas pessoas? A partir do quê? É a partir da nova vida. E essa nova vida tem que mudar essas relações. Aqui, isso aqui é uma comunidade improvável. Eu já falei, a Débora falou aqui na hora que ela estava dando os avisos, gente, eu sou de Guarulhos. Já pegou um carro e foi para Guarulhos? É longe. Alguém aqui já pensou que ia congregar com alguém de Guarulhos na sua igreja? Eu falei isso no PG. Se não fosse o evangelho, a gente nunca ia se conectar. Eu sou lá do Campo Limpo, crescido, nascido, criado no Campo Limpo. Talvez se eu não viesse para Itapecerica para servir aqui, para estar junto com vocês, eu nunca ia conhecer vocês. Quem conectou a gente foi o evangelho. E é só o evangelho que conecta a gente mesmo. Isso aqui é uma comunidade de improváveis. A gente não torce pro mesmo time, não gosta do mesmo filme, não gosta da mesma música. Alguns sim, mas não é todo mundo. Não é um clube, não é uma torcida organizada. É a igreja, corpo de gente diferente, conectada por Jesus. Para quê? Para anunciar a glória. Versículo 23, ou a segunda parte do versículo 23, né? Que eles sejam levados à plena unidade. Para quê? Para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. O mundo vai conhecer o amor de Deus pelo meu e pelo seu amor, pela nossa vida de comunidade. Porque a gente se ama, apesar das diferenças. Porque a gente se ama, mesmo quando a gente é machucado de alguma forma. Porque a gente se ama. E a gente perdoa porque a gente ama, porque a gente cuida um do outro, porque a gente se interessa um pelo outro, porque o outro é importante pra gente. E eu vou falar uma coisa, não é desabafo não, é uma realidade só que eu quero compartilhar. Eu recebo muita gente falando assim, poxa, a galera não me dá atenção, a galera não vem atrás de mim, a galera não faz isso, pô, eu estava assim, ninguém falou comigo. Eu entendo, realmente a gente precisa melhorar muito nisso. Ou eu recebo também muita, poxa, o pastor não dá atenção, o pastor não sei o quê. Ou eu ouço de alguém que alguém falou para alguém, o pastor nunca não vem atrás de mim, tudo. Tenho que melhorar também nisso, não sou perfeito. Mas o quanto você tem feito o outro lado. Irmãos, quem que deve fazer isso? É a gente, não é um ou outro. Não é o pastor, o presidente, a secretária, o ministro de louvor, o professor da escola bíblica. Não é ele que tem que fazer isso. É a igreja. Se alguém não está se sentindo amado, todo mundo aqui está falhando. E a gente precisa dar o primeiro
passo. A gente precisa se esforçar. A gente precisa sair do lugar. E não lamentar porque ninguém falou comigo. Mas o quanto eu falei com alguém. Tem milhares e milhares de pessoas nessa igreja, que eu vou nem falar do mundo todo, nessa igreja aqui, contando quem vai no PG e não vem na igreja, quem vem na igreja, vem de vez em quando, tudo, dá umas 60, 70 pessoas, tá? Eu tenho anotado nome por nome. 60, 70 pessoas. Fica variando um pouquinho, mas dá isso aí. Aí uma pessoa não falou com você e o mundo acabou. E as outras 69? Você falou com elas? Você as amou? E ama aquela lá que não falou com você também. Eu só tô falando desse universo aqui. No bairro tem milhares de pessoas, sei lá quantas mil pessoas tem no bairro. Na cidade, 165 mil. No estado de São Paulo, 40 milhões. No Brasil, 220 milhões. No planeta, 7,2 bilhões de pessoas. E você tá lamentando porque uma pessoa não deu bom dia pra você. Dá bom dia para as outras 7,2 bilhões de pessoas. Vai ser bem legal. Você vai receber um monte de bom dia de volta. Porque é a partir dessa transformação do nosso coração que a gente vive a realidade da comunidade. Não fica esperando receber alguma coisa, porque esperar receber é o individualismo. É o eu sou o centro do universo. Eu preciso de atenção. Ninguém me deu atenção. E quantas atenções você deu? Jesus fala para a mulher samaritana que quando ela se encontrasse com ele de verdade, dela ia fluir um rio. Não ia encher uma caixa d'água. Não era para a água entrar e ficar parada. Dela ia fluir um rio. Rio, fluir, jorrando água, jorrando glória, graça e amor do coração dela. E ela fez isso porque ela saiu dali, foi na cidade e ficou gritando para todo mundo: eu encontrei o Messias. Ela amou uma cidade que odiava ela, porque ela estava meio-dia com 2 botijas de água na cabeça, num sol a pino, sozinha tirando água, não tinha ninguém ajudando ela porque ninguém gostava dela. E ela, quando foi transformada pelo Evangelho, a primeira coisa que ela fez foi amar uma cidade inteira que odiava ela. É fluir, não é acumular. Isso é comunidade. Gente, vamos buscar isso. Prioriza. Entende qual que é a sua identidade. Você é um em Cristo e você foi transformado. Você foi transformado e colocado num povo. Entende isso. Eu falei muito disso hoje. E ajusta, priorize viver comunhão, comunidade. Eu vou falar de coisas práticas que a gente sempre fala aqui, mas é para isso que essas coisas existem. Participa de um pequeno grupo. Você vem aqui, fica 2 horas nesse prédio, olha para a nuca de algumas pessoas e vai embora. Não faz isso. Convive, conversa, chama para um café, chama, mas ninguém nunca me chamou, então chama, compartilha a vida, vai num pequeno grupo, lá você chora, você ri, você conta história. A André quase pediu pra gente ir embora sexta-feira lá. Se não tivesse pedido, a gente ficava até hoje lá, conversando, dando risada e falando sério também, porque tinha uns dando risada e uns conversando sério do outro lado. Isso é bom. Eu falei vou falar, Ildes, que eu falei pra você. Eu vou falar porque a gente tem essa liberdade. A gente tava conversando sobre família no Evangelho, e eu falei assim: Ildes, traz a igreja para sua casa então, para você viver isso. Chama alguém, vive isso. Coloca uma água no feijão, frita um ovo a mais e pronto, tamo junto. Vai num pequeno grupo, venham celebrando, parece que é um negócio assim, mas não, é tipo um pequeno grupo. A gente senta, conversa, lê a Bíblia, confessa, compartilha. É assim também. Vem pra escola bíblica, porque você fica aqui aprendendo 3 horas eu falando, mas tem uma parte de vocês falar também e conversar e tomar café e compartilhar a vida. Vem pros cultos, tem uma programação, vem no encontro de mulheres, faz isso, mas vive comunidade, porque é isso que vai dar sentido pro seu evangelho, pra sua vida cristã. Não deixa isso de lado. E não falte na igreja, não deixe de congregar como é do costume de alguns, lá em Hebreus 10, 25 diz isso, né? Não deixe, que vocês precisam disso para se fortalecer. Então, prioriza o culto no domingo. Não marca nada. Poxa, eu sei que a vida é corrida, mas prioriza. Coloca como primeiro lugar na agenda. Se está no primeiro lugar, é difícil você marcar outro compromisso em cima. Coloca lá, isso aqui é meu compromisso. Família quer vir fazer um churrasco domingo, só vem aqui depois da 1h, porque eu vou estar na igreja até meio-dia. Pode vir, vem. E se quiser vir antes, vai para a igreja comigo. Depois vem aqui em casa comer o churrasco. Eu tenho jeito de fazer almoço na minha casa, mas eu falei, eu não. Pois é. Vocês não adiantando. Faz isso, prioriza a igreja, porque isso aqui é a união dos santos. E não é só o culto, tá? Mas o culto é importante. Organize sua vida em volta disso, porque Deus é prioridade. A vida cristã é uma realidade, não é algo que eu vou escolher. Ela já está aqui. Faça isso e que Deus te abençoe. Que em 2026 viver em comunidade esteja na sua lista.